Venha até aqui, respire fundo e olhe em volta. É absolutamente inspirador e eu não consigo deixar de me impressionar. Oi, eu sou Brian Corsetti e a pergunta que não quer calar em nossa época é como esta beleza toda surgiu. Alguns discutem que ela aconteceu através de processos naturais. Eles teorizam que o caos e a aleatoriedade criaram essa ordem toda que vemos à nossa volta. Mas há uma outra explicação e um outro propósito por trás disso tudo? A evidência científica demonstra um projeto claro e revela um designer mestre? E se demonstra, o que isso significa para nós? Venham comigo em uma jornada para explorar este mundo lindo e vamos ver que pistas e respostas os próprios animais fornecem. Eu digo a vocês, é uma jornada que vale a pena. Vocês sabiam que os animais tiveram um papel significativo no futuro das nações? Na época em que Roma estava sendo atacada pelos gauleses em 390 AC, os romanos foram acordados pelo grasnar de gansos e terminaram derrotando os invasores. Basicamente, Roma foi salva pelos gansos. Bem, em uma outra estranha reviravolta do destino, a história está para se repetir. Verão 1780. O general George Washington e seu exército continental vêm travando uma guerra de independência do governo britânico. Ele e sua equipe heterogênea de soldados acamparam nos arredores da Filadélfia. Eles sabem que os soldados britânicos estão planejando um ataque iminente, mas lhes falta uma informação crítica. Eles não sabem quando. Enquanto isso, uma jovem local está recolhendo nozes em um bosque quando encontra um soldado continental caído no caminho, gravemente ferido. Ele acabou de descobrir os planos britânicos. Os casacos vermelhos estão se preparando para atacar com o exército imenso que está em marcha agora. Eles chegarão a qualquer instante. O general Washington deve ser alertado, mas o soldado está ferido demais para continuar em seu cavalo. Passando a informação crítica para a jovem, ele a incita a levá-la ao general George Washington. A jovem pega um graveto e pula no cavalo. Ela sabe de uma coisa que os britânicos não sabem: o caminho está cheio de colmeias. Ao galopar, ela cutuca cada colmeia até as abelhas se tornarem uma imensa nuvem negra e zumbidora. Quando os britânicos chegaram, foram emboscados. Não pelos Yankees, pelas abelhas. Os soldados americanos estavam salvos. Relata-se que Washington disse à jovem: "Você e suas abelhas não serão esquecidas quando o nosso país estiver em paz de novo. Foram os grasnados dos gansos que salvaram Roma, mas foram as abelhas que salvaram os Estados Unidos."
Puxa, as abelhas podem não estar salvando os Estados Unidos, mas estão tornando a vida um pouco mais doce para todos nós. As abelhas são incríveis. Na verdade, nesse instante, em toda a nossa volta, estão acontecendo milagres minúsculos. Vocês estão ouvindo agora as asas de uma abelha batendo 200 vezes por segundo. Essa força da asa ajuda a abelha a atingir 24 quilômetros por hora, o que é parte de um centro de atividade que as torna os insetos mais produtivos do mundo. Vejam um exemplo. Considerem que tipo de trabalho está envolvido na produção de meio quilo de mel que vai parar na mesa da sua cozinha. São necessárias 556 abelhas voando, num total de 85.500 quilômetros, para reunirem o néctar de impressionantes 2 milhões de flores, para fazer apenas meio quilo de mel. Esse sistema de produção inclui zangões que acasalam e abelhas operárias que criam cera, mel e fazem outros trabalhos. E a colônia de abelhas pode ter de 20 mil a 60 mil abelhas. Manter esse reino zumbindo vai requerer uma rainha. E ela tem um trabalho real. Ela porá impressionantes 175 mil a 200 mil ovos por ano. E através de um dos projetos de comunicação mais sofisticados de que se tem notícia, ela vai receber informações constantes da condição da colmeia. Feromônios, substâncias químicas, são passados de abelha para abelha, e quando o relatório chega à rainha, ela saberá cada detalhe do reino. Ela então poderá pôr ovos para suprir a necessidade atual da colmeia. Entrem neste reino e vocês verão mais do que apenas o puro mel. Vocês verão o puro gênio. Há 2000 anos, os matemáticos e os arquitetos vêm estudando e se maravilhando com a habilidade de engenharia das abelhas. Primeiro, deem uma olhada na técnica de construção delas. As abelhas usam um polígono de 6 lados chamado hexágono como tijolo para suas colmeias. Esta forma geométrica provê a estrutura mais forte possível para armazenar o mel, bem como cria a quantidade máxima de espaço com a quantidade mínima de material. Quando as abelhas o enchem com mel, ele é distribuído igualmente por 3 lados. Um triângulo ou um quadrado não serviriam tão bem quanto o hexágono. Esta forma pode abrigar mais volume e quantidade de mel pela quantidade de cera que elas usam. E o artesanato de cada hexágono é realmente incrível. Cada ângulo tem que ser matematicamente preciso para o favo encaixar perfeitamente. Mas tem mais. Vejam a arquitetura do favo de mel. 2 dos 6 lados são sempre verticais. E cada tubo hexágono é angulado numa inclinação de 9 a 14 graus em direção ao centro do favo. Esta construção inclinada evita que o mel escorra para fora. As abelhas são arquitetas notáveis e engenheiras brilhantes. Elas não constroem nada por acaso. A teoria da evolução ensina que a natureza experimenta até chegar ao projeto mais eficiente. Mas o problema é o seguinte: se um projeto não funcionasse, digamos que ele não conseguisse segurar o mel, ou o projeto do viveiro não conseguisse manter as abelhas vivas, as abelhas não conseguiriam sobreviver nem mesmo uma geração. Se as abelhas tivessem que evoluir um projeto perfeito, então esperaríamos ter exemplos fossilizados das primeiras abelhas construindo vários favos de mel que falharam. Mas eles simplesmente não existem. E onde elas adquirem esse conhecimento? Todas as abelhas já devem ter essa habilidade ao nascer, para a colmeia funcionar adequadamente. Sem ela, elas estariam perdidas. Em vez disso, as abelhas têm essa habilidade como um dom de Deus desde o início. A colmeia foi construída precisamente pelas abelhas com seu uso em mente. Nada ineficiente, nada sobrando. A evolução não consegue explicar as colmeias. Isso não é nada menos do que incrível. As abelhas são arquitetas e engenheiras, mas tem mais. Os cientistas descobriram recentemente que as abelhas têm alguns movimentos próprios de dança bem legais. É sério, não é só para entretenimento, é como elas falam umas com as outras.
Quando uma abelha acha uma boa fonte de alimentação, ela voa de volta para a colmeia com a nova informação. Primeiro, ela distribui amostras do pólen que descobriu para que as outras saibam que tipo de flor estão tentando encontrar. E então, ela faz uma dança notável. Com essa dança, ela na verdade está dando às outras abelhas coordenadas de GPS para a localização da flor. Duas danças são usadas. Na dança de rotação, ela se mexe em círculos em direções alternativas. Isso significa que a comida está perto. Quanto mais rápida a dança de rotação, mais há comida. A dança comum número 8, também conhecida como balanço, mostra às colegas abelhas o quanto elas têm que voar para chegar à comida e o que vão encontrar quando chegarem lá. Pelo ângulo em que dança, ela está comunicando em que direção elas têm que voar e recria o ângulo do sol em direção às flores. Como? Cada abelha tem pelo menos duas ferramentas que conhecemos. Uma delas é uma bússola solar embutida. Isso diz a ela onde estão as flores em relação ao sol. A outra ferramenta é um relógio interno, que acompanha até a distância que ela voa. Então, com essas duas ferramentas, essa dança incrível dá a todas as abelhas as coordenadas precisas onde encontrarão o suprimento de comida. Mas as abelhas dançarinas criam um dilema para a evolução. Primeiro, como as abelhas desenvolvem essa habilidade? É uma habilidade crítica necessária para suprir as direções para achar comida fresca. A teoria da evolução jamais pode argumentar que o caos aleatório criou esse sistema complexo. É uma comunicação muito sofisticada. A comunicação é uma atividade dos dois lados. As duas partes têm que entender uma a outra. Isso significa que os olhos e o cérebro de uma abelha tinham que se desenvolver ao mesmo tempo para que elas possam ver e interpretar a dança. Não é provável que os olhos e o cérebro de uma abelha tenham se desenvolvido em duas épocas separadas. A dança está projetada dentro da abelha e também a habilidade de entender a dança. Incrível! Aí está a abelha dançarina para vocês. Mas tem mais uma coisa sobre as abelhas que é simplesmente notável. E nós guardamos o melhor para o fim. Deem uma olhada nisso. Em uma pesquisa, os cientistas da Royal Holloway University de Londres descobriram o que pode ser uma das descobertas mais incríveis que já foram feitas sobre as abelhas. As abelhas são matemáticas incríveis, inimagináveis. Tudo começou com uma coisa chamada o problema do caixeiro viajante. Imagine só, você é um caixeiro viajante e quer visitar cada casa deste bairro. O seu trabalho é achar a melhor rota possível para todas essas casas no menor tempo possível. Parece fácil, mas não é. Há centenas de combinações, mas só uma é a rota mais curta. Agora, imagine que você é uma abelha. Você entrou num campo com milhares de flores. O seu trabalho é achar a rota mais eficiente para visitar todas as flores no menor tempo possível. O seu cérebro só tem o tamanho de uma semente de grama. As equações matemáticas aqui são tão difíceis que supercomputadores levariam dias para resolvê-las. No estudo, as abelhas mostraram que resolveram esse enorme problema matemático. Elas fazem isso todo dia e sempre de modo correto. Para a abelha, a aula de matemática está sempre acontecendo. E os cientistas continuam tentando imaginar como esse inseto minúsculo pode resolver tais problemas grandes e complexos sem um computador. Os cientistas concluíram no estudo que as abelhas notavelmente têm resolvido efetivamente o problema do caixeiro viajante. As abelhas são os únicos insetos que fornecem um alimento comido pelo homem. E o mel dourado está cheio de enzimas de substâncias necessárias para sustentar a vida, incluindo enzimas, vitaminas, sais minerais e água. E é uma excelente fonte de energia. E o mel nunca estraga, porque suas enzimas o protegem do mofo e das bactérias. O projeto incrível de Deus para as abelhas nos dá muitas lições para a vida. Cada uma delas é criada com um propósito específico. Elas são otimistas eternas, compartilham o que aprenderam e sempre trabalham para o benefício dos outros. Elas realmente são milagres minúsculos e devem nos lembrar de que nós também somos.
Essa é a incrível abelha para vocês, a criatura que salvou os Estados Unidos. Esses insetos minúsculos são arquitetos, engenheiros e matemáticos gigantes, assim como grandes dançarinos. Ah, e eu falei que são excelentes.